Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula aqui, uma aula sobre triângulos, basicamente a condição de existência de um triângulo. Caiu na Federal de Pernambuco e diz o seguinte: um barco está sendo rebocado para a margem de um porto por um cabo de aço. Inicialmente o barco está no ponto A, da ilustração, quando o cabo tem comprimento de 100 metros. Após puxar o cabo de 20 metros, o barco ocupa a posição B, e nessas condições podemos afirmar que a distância AB é, e temos as 5 alternativas. Bom, pessoal, olhando a figura aqui, dá a impressão que são dois barcos. Não, é um barco só, tá? Ele estava na posição A, depois veio para a posição B, depois que deu uma encurtada aí de 20 metros no cabo. Então eu fiz aqui um desenho esquemático mais detalhado, para vocês entenderem melhor. Então vamos fazer o desenho aqui. Bem, aqui está o desenho, já com todos os dados. Então, quando o barco estava aqui no ponto A, na posição A, o cabo tinha 100 metros. Depois foi recolhido 20 metros, então ficou com 80 aqui no ponto B. Então ficou uma distância de A até B, que chamei de X aqui. Muito bem, agora é o seguinte, gente. Qual é a condição de existência de um triângulo? Então, vamos pegar um exemplo qualquer de um triângulo, tá? Eu tenho o lado A, B e C, os lados da medida, tá? Qual que é a condição de existência? A condição de existência é que um dos lados não pode ser maior do que a soma dos outros dois lados. Por exemplo, o A tem que ser menor do que B mais C. Assim como o B tem que ser menor do que A mais C. Assim como o C, claro, não pode ser menor do que A mais B. Tá certo? E outro detalhe, eu vou pegar só um exemplo aqui. O C, ele não pode ser menor do que A mais B, ele tem que ser menor, e tem que ser maior do que o módulo da diferença entre os dois. Entenderam? Tá? Então, o lado não pode ser maior do que a soma dos dois, e tampouco não pode ser menor do que o módulo da diferença entre os dois. Bom, nesse caso aqui, como eu já tenho o 80 e o 100, basta fazer assim, ó. O módulo da diferença, né, entre 80 e 100. Ah, professor, pode fazer 100 menos 80? Claro que pode, né, gente? Eu estou pegando aqui só para mostrar para vocês que o módulo interfere aí, né? Tá? Menor tem que ser menor do que o x, que por sua vez tem que ser menor do que a soma dos dois. Ah, mas não tem módulo aqui? Claro que não, né, gente? A gente só usa módulo quando você não conhece a medida, ou quando ele é negativo e você tem que transformar ele em positivo, como é o caso de comprimento. Não existe comprimento negativo, tá? Então aqui ficou o quê? 20 menor do que o x, que é menor do que 180. Ou seja, o x pode assumir qualquer valor entre 20 e 180. Pode ser 100? Pode. Pode ser 20? Não. O 20 não pode. Tem que ser de 20 para cima, tá? Muito menos 180. Bom, pelas alternativas aqui, que eu achei um pouco estranho, pode ser maior do que 20 a alternativa A, né? O problema é que o maior que 20 pode subentender que pode ser qualquer valor acima de 20. E tem uma restrição, beleza? Se por acaso você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão de tirar sua dúvida. E também, se você entendeu e achou que a aula foi válida, pode escrever também, porque é muito legal você estar interagindo aqui comigo, e além disso, beneficia muito o nosso trabalho aqui. E se você ainda não estiver inscrito, inscreve aí nesse canal e deixe seu like também em cada vídeo que você assistir. E outra coisa bastante importante é que você convide tua amiga, teu amigo, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extrema dedicação, com extremo cuidado, para que vocês possam entender cada questão com todo o seu conceito envolvido. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!